pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os genes do desenvolvimento, os principais aspectos da segunda semana de desenvolvimento embrionário e sobre a formação dos anexos embrionários, placenta, cordão umbilical e saco gestacional. Vamos lá. Antes da gente falar sobre as principais etapas da segunda semana de desenvolvimento embrionário, vamos falar um pouco sobre os genes do desenvolvimento, que são aqueles que vão comandar a formação das nossas estruturas embrionárias e que se encontram lá no nosso DNA nuclear. Na realidade, quando o embrião humano ele é formado, ele já vai se iniciar com duas células, e é nesse momento que o genoma vai começar a produzir produtos a partir dos genes que são formados pelo material materno e paterno do nosso embrião. Ok? Aqui, nesse esquema da revista Nature, a gente mostra, então, que lá nos oócitos, por exemplo, eu ainda tenho alguns mRNAs maternos, como o do gene MYS2, mas que, na medida que ocorre a fertilização, esses mRNAs são degradados, eles se tornam estáveis, e logo em seguida, outros genes vão acabar sendo transcritos e vão acabar produzindo proteínas que vão desencadear, então, os primeiros eventos embrionários. São esses genes que vão fazer com que haja a expressão de modo coordenado de todas aqueles eventos que vão acabar desenvolvendo os nossos tecidos, órgãos e sistemas no momento apropriado. E isso vai acontecer, então, diferencialmente conforme cada um dos sistemas e órgãos do nosso corpo, certo? Por exemplo, o sistema nervoso central ele começa a ser formado a partir da terceira semana de desenvolvimento embrionário e vai finalizar só na hora, nem vai finalizar na hora do nascimento, ainda vai continuar, e assim sucessivamente. Mas como é que nós identificamos os genes do desenvolvimento humano? Na realidade, os genes do desenvolvimento humano eles foram identificados a partir de estudos feitos na mosquinha das frutas Drosophila melanogaster por uma pesquisadora alemã. Essa pesquisadora chamada Christine Nussbaum-Vollier, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1995 pela descoberta dos genes que controlam o padrão da formação e da identidade corporal que a gente conhece como genes homeóticos. Na Drosophila, essa pesquisadora encontrou, por exemplo, moscas mutantes que tinham 2 tórax e 4 asas, por exemplo. Depois, posteriormente, a gente viu que muitas vezes malformações humanas estão associadas a alterações a esses genes do desenvolvimento. O avançar dos estudos permitiu, então, se estabelecer correlações entre os genes do desenvolvimento da mosca e genes humanos. Essa figura, então, mostra, a partir de cores, como esses genes podem ser homólogos entre as estruturas da mosca e as estruturas do ser humano. Essa figura aqui também confirma, então, a presença de alguns genes, como os genes ROX, não é? Sendo importantes no desenvolvimento corporal, por exemplo, dos segmentos corporais, não é? Abdômen, tórax e cabeça, tanto na mosca quanto nos seres humanos e outros animais. Por falar nos genes ROX, esses genes eles são altamente complexos e quando eles podem sofrer algum tipo de interação, de deletação, mutação ou adição, eles acabam produzindo órgãos mal formados. Geralmente, essas malformações ocorrem nas extremidades dos membros superiores, como é o caso da simpolidactilia, em que eu não vou ter aí a expressão correta dos genes ROX e, portanto, não vou conseguir formar a mão saudável. Eu posso, então, ter principalmente fusões de muitos dedos, porque existe, então, inibição da apoptose. Ou também eu posso ter a famosa polidactilia, em que eu posso ter mais que os meus 5 dedos da mão.
Existem outros genes que estão associados com a malformações, como é o caso do BDB, não é? Em que a malformações, conforme o local genético, determinam diferentes alterações na mão dos seus portadores. Como nós vimos então, serão esses os genes do desenvolvimento que vão comandar todos os aspectos da embriogênese que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina. Bem, vamos relembrar um pouco então o que foi formado na primeira semana de desenvolvimento embrionário. Como nós vimos na primeira semana, o nosso embrião finalizou ela com essa formação aqui, chamada de blastocisto, que é conhecida por ser delimitada por uma única camada de células, chamadas trofoblasto, que contém no seu interior um gruminho de células chamada massa celular interna. Foi assim, então, que o nosso embrião chegou ao útero e se implantou nele, como a gente também viu que foi um processo que iniciou na primeira semana de desenvolvimento embrionário, marcado pela degeneração da zona pelúcida e a ligação, então, da região do trofoblasto, aonde estava localizada a massa celular interna, lá no endométrio uterino. Então, agora vamos ver o que vai acontecer nessa segunda semana de desenvolvimento embrionário, que começa com essa estrutura aqui, o blastocisto. Mas o que vai acontecer na segunda semana de desenvolvimento embrionário? Ela é uma semana muito importante, conhecida como a semana da formação das cavidades embrionárias. Por quê? Vai ser formada uma cavidade que vai acabar dando origem aos primórdios do tubo gastrointestinal. Essa cavidade que é formada na segunda semana se chama saco vitelínico secundário. Uma outra cavidade, chamada cavidade amniótica, que não tem nada a ver com o líquido amniótico materno, tá? Ela vai ser formada para dar espaço para a posterior formação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central. Também, na segunda semana de desenvolvimento embrionário, vai acontecer a formação de uma outra cavidade, essa sim conhecida como saco gestacional, que vai conter o embrião e o líquido amniótico, que vai envolver o embrião ao longo de toda a gestação. Na segunda semana, vai ser formada também uma estrutura de ligação entre a placenta fetal, que começa a se diferenciar, com o embrião. E essa estrutura, conhecida como pedúnculo de ligação, vai dar posteriormente origem ao cordão umbilical. Por fim, na sexta semana, num pequeno local embrionário que nós vamos indicar para vocês, um abaulamento, um conjunto de células conhecidas como placa pré-cordal, vai marcar aonde é que a boca do nosso embriãozinho em formação vai se diferenciar. Como vocês podem ver, temos agora um longo caminho para explicar como cada uma dessas estruturas acaba sendo formada nesse momento. Para nós começarmos a falar da segunda semana de desenvolvimento embrionário, vamos lembrar que o nosso embrião, nesse momento, está se implantando no útero materno. Aí, o que acontece com o nosso blastocisto? Ele, logo que começa essa implantação, ele ainda é delimitado pelo trofoblasto, não é? E também pela massa celular interna, que também a gente chama de embrioblasto, porque vai ser dela que vai sair as células que formarão o nosso embrião. Esse nosso trofoblasto agora, ele vai acabar se transformando no que a gente chama de citotrofoblasto, que delimita o embrião, e nesse conjunto amarelo aí de células que se dividem tanto que uma não se separa da outra, conhecida como sincício trofoblasto. Já a nossa massa celular interna, ela vai formar o hipoblasto, que aí nosso esquema é representado por células em amarelo, e o nosso epiblasto representado por células em azul. Essas células em azul, que formam o epiblasto, por sua vez,
secretam um líquido, formando a cavidade amniótica. Quando todo esse processo é formado, o nosso embriãozinho agora já está lá totalmente dentro do útero e como vocês podem ver nesse esquema aqui, as células endometriais já se fecharam. Agora o embrião já está totalmente imerso no corpo materno. Aqui nessa figura, com um pouco mais de calma, a gente consegue então reconhecer as principais estruturas que se diferenciaram nesse processo. Eu tenho aqui então o citotrofoblasto, que delimita o embrião e a cavidade interna, o sincício trofoblasto, que são células do embrião que destruíram o endométrio e invadiram e se dividiram muito rapidamente dentro do interior do útero. Aí a minha massa celular interna já se transformou no hipoblasto, que são essas células em amarelo a mais próximo da cavidade, e no epiblasto. Como eu havia falado para vocês, não é? O epiblasto vai formar a cavidade amniótica e ela vai ser muito importante porque ela vai dar espaço para depois o embrião conseguir formar o tubo neural e o sistema nervoso central. A cavidade agora mais interna, ela vai ser recoberta por células do hipoblasto que vão formar uma cavidade e a gente reconhece essa estrutura como saco vitelínico primitivo. O nosso sincício trofoblasto, como vocês podem ver aí, ele continua crescendo, 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 crescendo muito, e na medida que ele vai entrando em contato com as células do útero materno, ele vai formar o que a gente chama de lacuna. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Aqui, então, nesse esquema, eu mostro para vocês que está em roxo, a formação do sincício trofoblasto, que as células elas não ficam mais individualizadas, elas formam uma grande massa citoplasmática cheia de núcleos que se dividem, e que quando vão encontrando capilares maternos que estavam dentro do tecido uterino, eles vão erodindo esses capilares e formando então o que a gente chama de lacunas, e o sangue da mãe vai ficando embolsado aí. Aqui é importante, então, falar para vocês que o sincício trofoblasto que nós estamos falando vai originar os primórdios da placenta, da parte fetal da placenta. Nesse esquema também, eu saliento a cavidade amniótica formada pelas células do epiblasto, que estão aqui representadas em azul, e também a formação do saco vitelínico primitivo a partir do momento que células do hipoblasto, que estão em amarelos, elas se dividem agora e formam então uma delimitação do embrião com duas camadas de células, em rosa o citotrofoblasto e em amarelinho, então, essas células que a gente conhece como membrana de Hauser. Todas essas estruturas elas se formaram mais ou menos até o 10º dia do desenvolvimento embrionário, momento em que o embrião está completamente implantado no endométrio materno. A seguir agora vai ser formado o que a gente conhece como mesoderma extraembrionário. Esse mesoderma extraembrionário não tem nada a ver com aquele mesoderma embrionário que a gente estuda. Ele é formado a partir de células do epiblasto que formam agora uma camada multicelular em torno do embrião, representado aqui em rosinha. Ao mesmo tempo que está sendo formado essas estruturas, como eu falei para vocês, as células do sincício trofoblasto, elas erodem os capilares maternos, e essas lacunas então começam a se encher de sangue, como nós estamos vendo nesse esquema aqui. Essa figura, então,
ela detalha mais esses eventos. Aqui em vermelho aparecem as células, a multicamadas formadas a partir de células do epiblasto, que estão representados em vermelho, e que formam essa estrutura multicamada que eu conheço como mesoderma extraembrionário, ok? Agora, quando o nosso embrião está com essa aparência, as células do mesoderma extraembrionário, que estão na região mais interna, elas morrem por apoptose, formando agora uma cavidade. O nosso saco vitelínico primitivo também diminui de tamanho, formando o saco vitelínico secundário. E, finalmente, essas lacunas que vão dar origem do mesoderma extraembrionário formam o que a gente chama de celoma extraembrionário e que vai ser o primórdio da formação do saco gestacional, onde o bebê vai se desenvolver, como nós vamos ver logo adiante. Esse esquema aqui agora me mostra uma nova proporção das estruturas formadas lá no interior do útero materno. Eu tenho agora um embriãozinho que possui duas cavidades bem nítidas, que estão representadas aqui em azul, que é a cavidade amniótica, que vai dar origem ao espaço para a formação do tubo neural, e aquela cavidadezinha amarelinha que posteriormente vai formar nossa cavidade gastrointestinal, certo? Bem na região entre a cavidade amniótica e a cavidade vitelínica, vai acontecer aquele pequeno espessamento de células que vai formar a placa pré-cordal e que indica onde vai ser formada a futura boca do embrião. Por um outro lado, agora, o conjunto das células do endométrio materno, das células do citotrofoblasto e das células do mesoderma extraembrionário dão origem a uma membrana super forte conhecida como córion, que nada mais é que aquela membrana que forma a chamada bolsa gestacional, que muitas pessoas conhecem como bolsa amniótica, e que o bebê vai se formar lá dentro. Essa estrutura embrionária que a gente vai encontrar no embrião com 12 dias de vida. Então, vamos relembrar as estruturas formadas nessa semana. O sincício trofoblasto vai dar origem à parte fetal da placenta, como a gente vai estudar um pouco mais. O saco vitelínico secundário vai originar a cavidade gastrointestinal. O citotrofoblasto, mais células do mesoderma extraembrionário e mais células endometriais vão formar o saco gestacional. A placa pré-cordal vai originar a boca do embrião e o pedúnculo de ligação, que é uma única ligação que ficou entre o embrião e o sincício trofoblasto, vai originar o cordão umbilical. Então, aqui estão os 3 anexos embrionários que começam a ser formados na segunda semana de desenvolvimento embrionário, que a gente vai falar um pouco mais agora. Vamos começar, então, comentando alguns aspectos do desenvolvimento da placenta. A placenta, ela é um órgão discoide de cerca de 500 gramas na hora do nascimento, que vai ter como função nutrir o embrião, retirar a parte dos resíduos produzidos metabólicos por esse embrião e também produzir uma grande quantidade de hormônios, progesterona e estrogênio, que mantém a gestação. Esse esquema mostra as principais partes que formam a placenta. Ela vai ser constituída por uma parte fetal e uma materna. Então, nós vamos ter vasos sanguíneos maternos, nós também vamos ter o cordão umbilical, vamos ter espaços intervilosos, que são espaços que ficam entre esses vasos, e vamos ter estruturas vasculares embrionárias conhecidas como vilosidades coriônicas. Por esse motivo, essas vilosidades coriônicas, elas são chamadas de vilos ou vilosidades, e elas são formadas por uma rede de capilares que permite uma maior eficiência nas trocas nutricionais e gasosas e metabólicas do
do feto com a mãe. Os vasos sanguíneos vindos do embrião via cordão umbilical é que vão se projetar nas vilosidades. E nos vilos vai existir uma pequena membrana que vai separar sempre o sangue materno do sangue fetal, ainda que permitam as trocas comentadas. Essa membrana ela vai ser impermeável e não vai então permitir a mistura do sangue materno e fetal, porque vocês já sabem, né? O feto vai ter uma genética diferenciada da mãe e, se caso acontecesse essa mistura, o sistema imune da mãe poderia rejeitar o feto, inclusive matá-lo. Aqui nesse esquema eu mostro uma lâmina histológica em que a gente consegue reconhecer células deciduais, não é? Que são células endometriais que vão formar a parte materna da placenta e as células fetais, não é? Formadas a partir do sincício trofoblasto, que também formam o que a gente chama de vilosidades coriônicas. Vamos comentar agora um pouco sobre as principais etapas, então, da formação da placenta. Existem 3 etapas características. A primeira delas é conhecida como etapa pré-lacunar e acontece entre o 7º e 8º dia de desenvolvimento embrionário, com a formação a partir do trofoblasto, do sincício trofoblasto, que vai invadir, então, destruindo e vai invadir o tecido endometrial. A segunda etapa é conhecida como etapa lacunar, que vai acontecer entre o 9º e o 12º dia e que é marcado justamente pela formação das lacunas trofoblásticas que vão se encher de sangue materno, enquanto que as células do sincício trofoblasto começam a se diferenciar em vilosidades, não é? Em capilares sanguíneos do feto. A terceira etapa, que é conhecida como etapa vilosa, começa no 13º dia de desenvolvimento e vai até o final do 4º mês, quando a placenta se torna praticamente 100% matura, e é nela que vai acontecer, então, a diferenciação das vilosidades primárias, que depois se transforma em velocidades secundárias e terciárias, formando ramificações vasculares de capilares que se parecem com arvorezinhas. É aqui na etapa lacunar que o sangue materno vai se encher, não é, dentro das redes lacunares. Nesse esquema aqui, eu mostro a formação das vilosidades coriônicas primárias, salientando então que essa camada azul aqui seria o citotrofoblasto e que é as células do citotrofoblasto que agora começam a se diferenciar e invadem o interior do sincício trofoblasto, não é, para formar aquelas vilosidades. Essas vilosidades, então, uma vez que essas células do citotrofoblasto elas invadem o sincício, elas começam agora a se organizar e formar o que a gente chama de vilosidade secundária. Uma vez formadas essas vilosidades secundárias, vai acontecer uma indução da angiogênese muito forte. A angiogênese significa produção de vasos sanguíneos para formar as vilosidades terciárias da nossa placenta. Aqui nesse esquema, eu consigo agora ver essas vilosidades terciárias que parecem essas arvorezinhas formadas justamente por vasos sanguíneos, que todos eles vão acabar se encontrando nos vasos que vão formar o cordão umbilical e que vão se ligar ao bebê, que a gente já vai falar. A gente diz então que as vilosidades formam estruturas arborescentes. Essas estruturas, elas permitem um maior contato com o sangue e com o tecido materno, então aumentando a capacidade de troca, por exemplo, do oxigênio que está no sangue da mãe pelo gás carbônico que está no sangue do feto, glicose que entra para dentro do feto a partir do sangue da mãe e outros metabólitos.
Nós chamamos o endométrio de decídua, porque ele tem um papel super importante na gravidez. E a gente conhece, então, três tipos de decídua na gravidez. Aquela que a gente chama de decídua parietal, que é a cavidade, é a camada endometrial que continua a circundar todo o interior do útero, não é? Eu também conheço como decídua capsular, aquela parte do endométrio que continua circundando e faz parte do saco gestacional. E eu também conheço, eu tenho aqui a decídua basal, que nada mais é que aquela parte do endométrio que posteriormente vai dar origem à parte materna da nossa placenta. Na hora do nascimento, todas essas decíduas se descolam do interior do útero e são expulsas durante o parto. Cabe a gente salientar aqui que a placenta, na hora do parto, permite reconhecer se os nossos gêmeos são idênticos ou homozigóticos ou são fraternos ou dizigóticos. Por quê? Porque gêmeos idênticos, como eles são formados do mesmo conjunto de células iniciais que se separaram, eles vão ter uma única placenta, enquanto que os gêmeos fraternos têm duas placentas e por isso que também um pode ser de um sexo masculino, por exemplo, e o outro do sexo feminino. A placenta, ela também pode acabar sendo palco de doenças que podem ocasionar, por exemplo, malformações embrionárias. Esse é o caso da toxoplasmose fetal, que é formada a partir do micro-organismo chamado Toxoplasma gondii, que consegue atravessar a placenta e que pode literalmente esculhambar o desenvolvimento de alguns órgãos, como os olhos. Uma outra situação de malformação é a chamada mola hidatiforme. A mola hidatiforme nada mais é que um tumor benigno de origem placentária, em que aconteceu a degeneração das vilosidades coriônicas e o desenvolvimento do embrião não aconteceu, ele não foi normal. E aí forma uma estrutura que parece similares a uns pequenos bagos de uva. Eu tenho uma mola hidatidosa que pode ser chamada de completa e uma mola parcial. Mas aonde é formada essas estruturas? Apesar de nós termos vários mecanismos de proteção, pode acontecer que na hora da formação da fecundação, ao invés do nosso embrião expurgar de dentro do nosso óvulo apenas metade do número dos cromossomos da mãe, já que a gente não terminou a ovulação, que ele expurgue todo o genoma materno. Aí, quando isso acontece, só fica lá dentro daquele óvulo o genoma paterno, oriundo do pai. E aí, ao invés da gente ter o desenvolvimento, então, do bebê, acaba se formando essa estrutura aí, que é a mola hidatiforme. Também pode acontecer, mesmo que raramente, a entrada para dentro do nosso óvulo de dois espermatozoides, formando então um embrião triploide, que também vai dar origem à mola hidatiforme. Aqui eu só mostro para vocês, então, o crescimento descontrolado da mola hidatiforme, que pode gerar, inclusive, um tumor maligno da placenta. Agora eu vou falar um pouco para você sobre a formação do cordão umbilical. Ele vai ser o elemento de ligação entre a placenta e o feto, ele vai estar completamente formado na quinta semana de desenvolvimento embrionário e ele possui um diâmetro mais estreito que o pedúnculo embrionário, que são aquelas células que deram origem a essa estrutura. Aqui, então, eu mostro nesse esquema onde é que se formou o tal pedúnculo embrionário, que se originou de células do mesoderma extraembrionário que a gente falou antes. É importante comentar que o nosso cordão umbilical, ele vai ter vasos de maior calibre. Na realidade, ele tem duas artérias
e uma veia. Só que, ao contrário do que acontece na maior parte do corpo humano, serão as artérias que vão transportar o sangue venoso do feto para a mãe, enquanto que a veia umbilical vai trazer o sangue enriquecido com oxigênio e nutrientes da mãe para o feto. Aqui nesse esquema, então, a gente consegue ver, não é, o pedúnculo de ligação que vai, então, se diferenciar, formando o cordão umbilical que liga o feto à parte fetal da placenta. Aqui eu também tenho uma outra visão desse esquema, né? Mostrando então o cordão umbilical, a cavidade amniótica cheia de líquido, agora o saco gestacional e o início da formação da placenta. Aqui, além do esquema, a gente tem que comentar que esses vasos, veia e artérias, eles estão imersos num tecido conjuntivo especial, que é um tecido conjuntivo mucoso, também conhecido como geleia de Wharton. Aqui, então, eu mostro um detalhe da placenta com o cordão umbilical e só o cordão umbilical. É importante comentar para vocês que o lado da placenta que tem o cordão umbilical é o que a gente reconhece como o lado da placenta fetal, não é? Porque o outro lado vai ser a placenta materna. No momento do nascimento, assim que o bebê nasce, a gente geralmente aspira o conteúdo interno da boca e o médico vai campear o cordão umbilical, ou seja, ele vai colocar uma espécie de grampo antes de cortar o cordão umbilical. Uma vez cortado esse cordão umbilical, ele fica com o grampo e ele vai secando ao longo daquela semana, da primeira semana de vida, até que ele cai e a gente fica ali só com a marca, né? Nossa cicatriz conhecida como umbigo. Existem alguns aspectos clínicos associados ao cordão umbilical. Pode acontecer que o nenê, de tanto se mexer para cima ou para baixo, acabe fazendo com que o cordão umbilical ele se enrole no pescoço e na hora do nascimento ele pode pressionar o pescoço do nenê e aí o nenê pode morrer sufocado. Então isso aí é uma complicaçãozinha que pode acontecer principalmente na hora do nascimento, do parto, não é? Também, a partir de muita movimentação do bebê, pode acontecer que o cordão umbilical nose, não é? Apresente nós e esses nós, se eles ficarem muito apertados, eles podem acabar interrompendo a nutrição e a oxigenação do bebê e até pode levar à sua morte. Por fim, nós vamos falar um pouco do saco gestacional. Como eu falei para vocês, o saco gestacional, ele vai se originar do citotrofoblasto, das células do endométrio e das células do mesoderma extraembrionário. O saco gestacional vai ser importante porque é ali dentro dele que vai acontecer a embriogênese e o desenvolvimento fetal propriamente dito. Essas próprias células do saco gestacional vão secretar o líquido, né, que a gente chama de líquido amniótico. Esse líquido é muito importante para fazer com que haja o desenvolvimento simétrico do corpo do bebê. E também porque ele vai ter uma composição química bastante diferenciada, que inicialmente tem eletrólitos, proteínas, aminoácidos, substâncias nutritivas, que vão ajudar inicialmente a nutrir esse nosso embrião, certo? E ele também vai ter outras funções, como, por exemplo, proteger contra choques mecânicos, proteger contra a desidratação do nosso, né, o nosso embrião não se ficar desidratado, manter a temperatura corporal interna, não é? E também permitir, como eu falei para vocês, o movimento fetal, que vai ser importante para o desenvolvimento de alguns órgãos, principalmente dos pulmões, porque ele vai também impedir a aderência do embrião ao âmnio, à membrana, né? O líquido amniótico, normalmente, ele passa a ser engolido pelo feto e absorvido pelo trato gastrointestinal desse feto e depois eliminado.
Aqui, então, eu mostro para vocês duas imagens, não é, indicando a formação da vesícula vitelínica, que vai marcar, então, a formação no início do saco gestacional, e depois o saco gestacional com o embriãozinho bem formadinho, não é? Num exame de imagem, certo? E geralmente, quando a gente tem essa visualização da vesícula vitelínica, ou seja, daquela primeira formação do nosso início do nosso saco gestacional, eu sei que a gestação, ela, em 93% dos casos, ela é normal. Então, pessoal, no final dessa segunda semana de desenvolvimento embrionário, se a gente pudesse colocar um lupão, assim, uma lupa muito grande, e olhar lá dentro da barriga da mulher, eu ia enxergar exatamente essas estruturas aqui, ó. Eu ia enxergar o meu embriãozinho, que vai ser formado por essas duas camadinhas de célula. A gente diz que o nosso embrião agora ele é bilaminar, não é? Só tem duas camadas. Eu vou ter o meu saco vitelínico secundário, a cavidade amniótica, a minha placenta primitiva, eu tenho a minha cavidade uterina que está marcada aqui em roxo, e eu também tenho o meu saco gestacional e o pedúnculo embrionário que liga, não é? Aqui essa placenta primitiva e embrião, que vai formar lá o meu cordão umbilical. Então tá, pessoal, nós vamos terminar a aula de hoje apresentando esse pequeno videozinho bastante simples, mas muito bonitinho e que salienta a importância do desenvolvimento da placenta na nossa gestação.